o que tem me causado, assim, bastante entusiasmo nesse caso dado que tem que existir algum tipo de imposto, né, que a gente não vai conseguir abolir os governos de uma hora para outra. O que nós gostaríamos fosse que não existisse governo amanhã e fosse zero imposto. Ah, Só essa possibilidade de se livrar do imposto de renda e substituir, que seja substituído por tarifas, tá? E daí, logicamente, a gente está falando dos Estados Unidos, está trabalhando com tarifas mais altas do que eles trabalham hoje. Em muitos casos, eles trabalham com tarifas perto do zero no comércio internacional. Então, uh, eu pessoalmente, eu vejo isso com excelentes olhos, excelentes olhos. E uh, eu diria que só que eu vejo isso com excelentes olhos, mas quase que incondicionalmente com o fato de não reduzir o imposto de renda, mas a gente abolir o imposto de renda como um todo, Samuel. Eu acho que se a gente partir para a abolição do imposto de renda, o ganho econômico de liberdade, o ganho para o empreendedor, o ganho na luta contra a censura, na luta contra o crescimento do governo, é gigantesco. Então é algo que a gente tem que estar entusiasmado, mesmo que seja, vamos substituir em parte por outros impostos, porque eu acho que o imposto, as tarifas, não conseguiriam nunca trazer a mesma receita que traz para o governo o imposto de renda, e que seria uma outra benesse essa. Então o governo também teria que ser menor, Samuel. Então, nesse sentido, eu vejo com muito entusiasmo, talvez, eu vou falar as tarifas, né, mas, de novo, fazendo a ressalva aqui para ninguém pegar meu vídeo assim, imposto é roubo, tá? E, tipo, eu queria que não tivesse imposto. Reduzir, ou, na verdade, abolir o imposto de renda significa acabar com todo um aparato estatal voltado exclusivamente, especificamente, para a supervisão da nossa privacidade. Ele existe para saber o que a gente está produzindo, com quem que a gente produz, com quem a gente troca, onde que está a nossa renda, onde que a gente guarda o nosso dinheirinho, onde que não guarda. O Estado observa tudo isso, porque se a gente der um passo fora da linha, ele vem atrás e ele vai questionar, vai querer o dinheiro dele, né? Enfim. Então, abolir o imposto de renda realmente seria um passo, e eu nem digo só econômico, embora, sem dúvida alguma, seja muito importante para a economia. Sem dúvida alguma, o imposto de renda tem um impacto enorme na estrutura de produção, na estrutura de capital. Ela penaliza a estrutura de capital, esse tipo de imposto, porque ela tira o incentivo para o cara poupar. Então, acho que isso tem um efeito extremamente negativo. Então, abolir o imposto de renda significa, sim, ter uma maior capacidade de produção nesse sentido, né? Por meio do incentivo à poupança, eu quero dizer, tá? Mas mais do que isso, cara, significa um ganho de liberdade individual tremendo, né? E, do outro lado, uma redução enorme do Estado. Não precisa mais desse aparato inteiro para ficar te observando, né? E, Sérgio, uma coisa que tem se falado também, e acho que o Trump até pontuou isso na fala dele, ou em alguma entrevista ele falou sobre esse assunto. Ele não está falando só de tarifas alfandegárias, mas ele está falando de outras formas de impostos também, tarifas, por exemplo, sobre o consumo, talvez, outras formas de taxar o consumo interno, eu digo, né? Outras formas de taxar a população, que não só a tarifa alfandegária, né? Então, até algumas discussões já apareceram também sobre o imposto sobre o valor adicionado, que aqui no Brasil a gente chama de IVA, e que, inclusive, também faz parte dessa reforma tributária que a gente tá vendo aqui no país, né? Mas como que você observa aí a possibilidade da chegada desse IVA ou de outras formas de impostos que não só as tarifas alfandegárias? Porque, realmente, a tarifa alfandegária, como a gente falou, ela é bem pequena. Isso significaria um enorme aumento da tarifa alfandegária, e isso ia ser problemático para as relações comerciais dos Estados Unidos, né? Então, talvez o governo tivesse que olhar para outras formas de financiamento ou outras formas de taxação, né? Os pontos que você falou do imposto de renda, eles são perfeitos, porque o imposto de renda é o mais nefasto de todos os impostos, ok? Ele é o imposto, como você falou, que ele altera a preferência temporal da população. Ele faz com que a população queira poupar menos, queira investir menos. Porque a receita, né? A receita nesse sentido, o lucro vai ser taxado. E não vai ser taxado, ou seja, essa taxação não vai ocorrer só quando você fizer o consumo. Ela ocorre já quando você ganha esse dinheiro. Então você altera
a estrutura, a estrutura da preferência temporal das pessoas. E se a gente não poupar, a gente não consegue fazer investimentos em capital, investimentos em tecnologia, investimento em tudo que a gente precisa para criar uma estrutura produtiva melhor, né? Então, nesse primeiro ponto, ele já desestimula aqui. Ele tem todos esses efeitos da vigilância estatal. Então, o Estado fica sabendo tudo que o Samuel faz, tudo que o Sérgio faz, porque a gente tem que declarar tudo isso o tempo inteiro. Ele causa um peso morto na sociedade gigantesco, não só no encarecimento dos produtos e trocas que deixam de existir, que isso até os economistas mainstream conseguem calcular, mas assim, até no tempo que a população perde fazendo declarações, pensando em como declarar, pensando em como conseguir colocar isso daqui de melhor maneira, né? Ele vira uma ferramenta de opressão política. Porque se a gente olhar aqui nos Estados Unidos, a gente está falando um código de imposto de renda por volta de 200 mil páginas. Ou seja, não existe nenhuma pessoa que conheça todo o código. E quase que a gente volta para aquela frasezinha nefasta, totalitária, que é assim, aponte-me um homem, eu te aponto o crime. É impossível você estar 100% dentro da declaração de imposto de renda. O imposto de renda é tão complexo e tão contraditório que você está sempre fora da lei. Você está sempre fora da lei. E é por isso que ele é uma ferramenta muito importante para o Estado de perseguição política, muitas vezes. Né? Ela está de olho. Ela sabe de tudo, porque ela está te observando. Ela, né, o Estado, sabe de tudo, que ele está te observando. Né? E como as regras são completamente contraditórias, ele pode usar qualquer coisa para te prejudicar. Ainda que você consiga um super advogado e tal, e consiga provar que você seguiu uma determinada regra, aquela que valeu, ou aquela que valia, olha o tanto de tempo que já foi. E Samuel, é impressionante que as pessoas falam assim, não, então é no abstrato, mas não acontece isso. Não, nos Estados Unidos a gente tem vários escândalos ao longo das décadas, o último, talvez mais recente que a gente teve de perseguição da Receita Federal Americana, o IRS, então no governo do Obama, atacando grupos católicos, que eram contra o aborto. Nos Estados Unidos há sempre essa discussão gigantesca, até de ter tido a queda de Roe versus Wade aí na verdade, durante o governo do Biden, né, em função, foi a Suprema Corte que acabou, mas é basicamente um resquício do primeiro governo do Trump. Mas a gente vê isso acontecendo com frequência, e a gente está falando dos Estados Unidos, a gente não está falando de uma república de banana. Já pensou como que isso acontece no Brasil e acontece em outros lugares, outros países onde o império da dita lei é ainda menor, né? Cada vez mais o império enfim, de quem estiver ali no poder, quem estiver lá em cima. E um outro ponto, Samuel, que eu acho que vale muito a pena te trazer à tona também, assim, é o efeito cultural de como as pessoas acabam se relacionando com o Estado e acabam se vendo a sua relação para com o Estado. Porque a partir do momento que você tem que dedicar horas e horas da tua vida para compelir declarações de imposto de renda, e muitas vezes isso é dado e é falado no tempo inteiro, isso é parte do contrato social, ou seja, você torna parte da população mais subserviente ao Estado. O tempo inteiro. Eu tenho que abrir a minha vida para o Estado ver quanto que ele vai poder me taxar ou não. Ou seja, até uma relação mais cética com relação ao poder do Estado é afetado. Então a gente tem efeitos culturais, a gente tem efeitos na poupança, a gente tem efeitos econômicos gigantescos. O imposto de renda ele é, sem dúvida nenhuma, o mais nefasto de todos os impostos que foram criados até hoje. Então, se o Trump está falando hoje em trocar esse imposto por um imposto sobre o consumo, de novo, sou zero fã de imposto sobre o consumo, tá ok? Mas a gente tem alguns efeitos que são menores. E a gente tem um efeito super importante, Samuel, que é o efeito sobre o consumo, ele não é tão fácil de ser cobrado, tá ok? Não que a gente até leva em paralelo hoje em dia toda a repressão financeira com a vontade de fazer tanto aumentar a coletagem de imposto de renda como aumentar a coletagem de imposto sobre o consumo. Mas o imposto sobre o consumo ele tende a ser mais centralizado, enquanto o imposto de renda, a maior parte do imposto de renda ele é coletado nas grandes empresas e na folha de salários das pessoas, na folha de pagamento das pessoas. Então ele está ali direto. Então a gente tem até uma abertura de liberdade para o empreendedorismo nesse sentido.
Então, o empreendedor se torna algo mais possível de acontecer. Então, sim, por favor, Trump, não venha taxar tudo que acontece aqui. Vamos pensar em diminuir o Estado o tempo inteiro e não ficar aí criando imposto sobre o cachorro, que chega essas loucuras aí que aconteceu no Brasil e que já acontece em alguns países da Europa. Então, Samuel, tomara que ele não siga esse caminho aí, não. Só fazer um disclaimer aqui, tá? A gente tá discutindo imposto, fala esse imposto é melhor que o outro, tá? Precisa repetir essa questão de que imposto é roubo, que a gente não tá defendendo imposto. Mas, de fato, o que a gente está dizendo é que o imposto de renda é o pior dos impostos. E a gente não vai acabar com o Estado da noite para o dia. E dado que o Estado vai ter que, de uma forma ou de outra, se financiar, né? É melhor que não seja via imposto de renda. Tá? É isso que a gente está dizendo aqui. E até falando sobre... porque no outro episódio nós tratamos, né, lá no episódio 22 de novo, nós tratamos sobre a origem do imposto de renda, da era progressista, como o imposto de renda começou mesmo com essa ideia de ser um imposto progressivo, né? E tem algumas discussões sobre uma taxa única de impostos, né? Porque a gente está falando que, foi o que eu citei aqui, o imposto de renda, ele desestimula a poupança, desestimula o investimento e, nesse sentido, ele reduz a nossa capacidade de produção, a nossa estrutura de capital. É fato, né? Só que o imposto sobre o consumo, se ele for um imposto de acordo com ao sabor do governante, né, eu vou aumentar, esse aqui vai ser mais taxado do que aquele outro e tal, ele também vai distorcer completamente a estrutura de produção. Então, né, é importante só a gente pontuar aqui que, se for esse de fato o caminho, não tem que ser que nessa discussão que a gente teve no Brasil recente, de que a gente vai criar um imposto do pecado, então esses determinados produtos eles vão ser mais taxados que esses outros produtos, ou então, enfim, fica essa briga, esse lobby, o cara que representa determinada indústria, ele quer taxar mais a outra indústria. Enfim, acho que já que é para esse caminho, o ideal seria que fosse uma taxa única, um flat rate, né, como fala em inglês aí, para todos os bens de consumo, e isso não geraria, então, uma disrupção aí, ou, enfim, da estrutura de produção, né, Sérgio? Assim, se fosse um flat rate sobre o consumo em geral, é algo, sem dúvida nenhuma, melhor. Porque daí a gente não está tentando determinar qual bem deve ser produzido ou não deve ser produzido. Quase que todos os bens são taxados da mesma forma. Agora, o que a gente começa a ver, existe até uma resposta direta do mercado para quando um ou outro produto ele é taxado em... Qualquer taxação é em excesso, tá? Mas eu estou falando assim, ele é taxado mais em excesso ainda, de maneira que a população responde, é a criação de mercados negros muito rápido, focado só naquele produto. Então o governo ele também tem um limite muito grande, o limite, a resposta da população é muito maior na taxação sobre o consumo do que ela é na taxação do imposto de renda. Inclusive, a população pode fugir para outros produtos, ir direto para bens substitutos, enquanto na renda não tem como você buscar um bem substituto, é a tua renda. Então, você está sendo taxado. Então, fica mais complicado ainda da população responder e dar essas respostas. A população não só no sentido de consumidores, mas no sentido de empreendedores também. Tá, Samuel? Então, sem dúvida, se for um flat rate sobre todos os bens, eu diria que é menos nocivo do que a gente ficar escolhendo cada um deles. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for escolher cada um deles, o que vai ser taxado e o que não vai ser, no caso do consumo, a gente muito claramente tem uma resposta do mercado empreendedor, que seja ir para o mercado negro, ou seja, abandonar totalmente o consumo daquele produto e ir para um bem substituto. Tá? Então a gente tem isso de maneira bem forte aí.